Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais uma tragédia grega, uma que é muito presente na cultura popular, que é Édipo Rei, de Sófocles. Essa é uma história muito presente na nossa cultura, ela influencia várias narrativas e várias discussões na política, no direito, na psicologia, na filosofia. E por isso eu fui ler já sabendo mais ou menos qual era a história de Édipo. Mas o mais interessante aqui em ler essa peça não é saber o que acontece, mas é a forma como tudo se desenrola, a forma como as descobertas são feitas aqui. Acredita-se que Sófocles tenha escrito essa peça num período em que Atenas passava por uma epidemia de peste, e essa peste teria inclusive matado Péricles. E essa peça ela vai se iniciar justamente com o povo indo até Édipo, que é o rei da cidade de Tebas, para reclamar com ele em relação a uma peste que está assolando Tebas e matando muitas pessoas. Então nós vamos ficar sabendo ao longo da peça que Édipo chegou a esse posto de rei de Tebas quando ele derrotou a Esfinge. A Esfinge ela era um problema também que essa cidade sofria. Édipo ele decifrou o enigma da Esfinge, derrotou a Esfinge e se tornou o rei de Tebas. E nisso ele ganhou a mão da rainha de Tebas, que era Jocasta, que nesse momento era viúva, porque o rei anterior havia morrido. Quando o povo vai lá reclamar com Édipo em relação a essa peste, ele vai dizer que ele está muito aflito também com essa situação, está muito preocupado e que inclusive ele já mandou que o cunhado dele, o Creonte, fosse até o oráculo para ver como ele poderia solucionar esse problema da peste. Convenhamos que o problema da esfinge e o problema da peste, aos nossos olhos de hoje, são problemas de dimensões muito diferentes. Mas aqui nessa peça, esses problemas parecem ter dimensões muito parecidas. Então Creonte, que é o cunhado de Édipo, ele volta do oráculo e ele vai dizer que esse problema da peste ele só vai ser solucionado quando o assassino do rei anterior for punido pelo seu crime. O rei anterior foi Laio, ele foi assassinado e então é preciso descobrir quem foi que cometeu esse crime e punir a pessoa. Édipo vai então logo pedir uma investigação sobre o assassinato de Laio, vai falar que será feito o possível para descobrir quem foi que cometeu esse crime, que o criminoso vai ser devidamente punido, que quem souber alguma coisa precisa informar, porque se não informar será punido também e castigado pelos deuses por não ter informado. E ele propõe então essa investigação. Eles mandam chamar então um profeta cego, que é o Tiresias. Tiresias ele é um personagem das Bacantes, que nós já temos vídeo aqui no canal, e ele também vai ter um papel fundamental na Odisseia. Nós também temos vídeo aqui, e na Odisseia o Odisseu ele vai até o Hades para consultar o Tiresias, que ali já é morto, e perguntar para ele como solucionar também uma certa situação. E o Édipo começa a questionar o Tiresias sobre o assassinato do rei anterior, o Laio, e o Tiresias, que é um profeta, ele não quer, a princípio, falar o que ele sabe sobre isso. E aí, conforme o Édipo vai pressionando ele, Tiresias vai dizer que quem matou Laio foi o próprio Édipo. E o Édipo fica revoltado com aquilo. Óbvio que ele ficaria, porque ele tem consciência de que ele não fez nada, de que não foi ele que matou. Então ele vai começar a acusar o Tiresias
e também vai acusar o Creonte de estarem em um tipo de conspiração contra ele, para tentar acusá-lo de um crime que ele não cometeu. Então a Jocasta, esposa do Édipo, vai chegar nesse momento e vai falar que não é possível que tenha sido o Édipo a ter feito aquilo, porque o ex-marido dela, o Laio, faleceu, foi assassinado em uma determinada data, em um determinado local. E ao saber a data e o local, o próprio Édipo vai começar a se questionar se realmente não foi ele que matou o Laio. E aí nós vamos conhecer mais sobre a história do Édipo antes de ele se tornar rei de Tebas. O Édipo vai contar que ele era filho do rei de Corinto e que quando ele estava lá em Corinto, ele uma vez foi consultar o oráculo e ele recebeu uma profecia de que ele seria responsável por matar o seu próprio pai e desposar a sua própria mãe. Ele ficou horrorizado, pensando, eu nunca vou cometer esses crimes porque eles são abomináveis. E ele então deixa a cidade de Corinto, deixa o pai e a mãe para trás, para que aquilo nunca aconteça. E aí, quando ele saiu de Corinto, ele estava viajando, ele estava na beira de uma estrada, passou por ele uma carruagem que empurrou ele da estrada. E aí ele teve um desentendimento com a pessoa da carruagem e ele matou o homem que estava na carruagem. E agora, ouvindo a descrição da Jocasta, da data e do local onde o Laio morreu, ele pensa que essa pessoa que ele matou na carruagem pode muito bem ter sido o Laio. A Jocasta vai falar pro Édipo que ele não deve dar ouvido a profecias, que profecias erram, que havia uma profecia de que o Laio seria morto por seu próprio filho. Então, quando Jocasta e Laio tiveram um filho, eles amarraram esse filho, mandaram levar para as montanhas e largar o bebê lá, para que não corresse o risco do filho deles matar o Laio, o próprio pai. E no final das contas, Laio não foi morto pelo próprio filho, segundo Jocasta. Ele foi morto por saqueadores lá na beira da estrada. Então Édipo não precisa se preocupar com profecias. Porém, chega nessa hora um mensageiro enviado de Corinto, cidade natal de Édipo. E esse mensageiro vem falar que o rei de Corinto faleceu e que agora Édipo vai ser rei de Tebas e de Corinto. Édipo então se entristece com a morte do seu pai e o mensageiro vai falar que ele não precisa ficar tão triste assim, porque na verdade o rei de Corinto não era seu pai biológico. O mensageiro vai falar que ele foi encontrado nas montanhas e levado para o rei de Corinto, que o adotou como filho. E aí a narrativa sobre Édipo vai se formando. Porque nós vamos perceber que Édipo era filho de Laio, a pessoa que ele matou, e ele também era filho de Jocasta, a pessoa com quem ele se casou e teve filhos. Diante dessa verdade, a Jocasta vai então tirar a sua própria vida e o Édipo vai pegar broches da roupa da Jocasta e furar os seus olhos, ficando assim cego. Ele vai se punir pela morte de Laio, como lá no início da peça ele havia dito que faria com o assassino de Laio. Então ele vai aplicar em si mesmo a justiça que ele prometeu que faria. Então a trama ela vai girar em torno de uma investigação sobre a morte de Laio e o Édipo em busca da verdade, doa a quem doer. Ele é um rei justo, ele gosta de saber a verdade e não importa para ele se a verdade é algo que o vai machucar. Conforme a história vai se desenrolando, ele começa a perceber que ele vai ser o punido. E mesmo assim ele continua, ele quer saber o que realmente aconteceu.
Isso cria um certo paradoxo, porque de um lado nós temos essa figura de Édipo como um rei justo, uma pessoa justa, que busca saber a verdade, que busca fazer sempre o que é certo. Por outro lado, Édipo, sem saber, sem ter conhecimento disso, ele cometeu coisas que são consideradas abomináveis. Isso é um dilema jurídico e moral. Nessa peça, as profecias, elas têm um papel muito fundamental para a narrativa. E a gente pode lembrar, é um fato conhecido na história, que no oráculo de Delfos estava escrito: conheça-te a ti mesmo. O Édipo, ele é um personagem que não conhece a si mesmo. Na verdade, ele é impossibilitado de saber a verdade sobre ele mesmo. E é difícil a gente não falar sobre Édipo Rei sem citar Freud, porque Freud ele vai criar o termo complexo de Édipo para designar um desejo que a criança sente pela própria mãe. Esse desejo ele é inconsciente. Então, coisas que estão no nosso inconsciente, elas determinam a nossa vida da mesma forma como essas coisas que Édipo não sabia, de que ele não tinha consciência sobre a vida dele, determinaram o destino dele. E entra então esse dilema de termos que lidar com a nossa impossibilidade de nos conhecermos na totalidade. Eu, inclusive, comentei sobre essa peça com minha psicóloga numa sessão de terapia e ela falou: você consegue se ver de costas? Você consegue se ver de costas e por inteiro? Existe uma certa impossibilidade de nós nos conhecermos na totalidade. Por maior que seja o nosso desejo por conhecimento e por saber a verdade, é difícil até mesmo que nós conheçamos a nós mesmos. É difícil até atingir o autoconhecimento, quem dirá os conhecimentos que estão além de nós. E por isso que essa é uma peça que provoca ao longo da história tantas reflexões. Ela apresenta um dilema que persiste depois que a gente lê essa história. Se você já leu Édipo Rei ou se tem vontade de ler, peço que deixe aqui nos comentários as suas impressões. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de seguir o canal para não perder os próximos conteúdos, certo?